capítulo de número 6, verso de número 45. 6:45. E logo em seguida Jesus obrigou, grite bem alto, obrigou. Essa versão que está atrás é uma versão muito boa, só que a versão do texto original é obrigar. Jesus não pediu, Jesus obrigou, grite bem alto, obrigações. Então essa sexta-feira não é sexta-feira que Deus vai nos dar jurisprudência ou alternativa, Deus vai obrigar. Ixi. Às vezes nós temos uma mentalidade, eu não faço nada, obrigado. Se arrependeu de vir hoje, porque hoje Jesus vai te obrigar a fazer coisas. Olha o texto, 6:45. E logo obrigou, ou em seguida insistiu os seus discípulos que voltassem ao barco. Quem ele obriga? A multidão? Ele obriga quem? Então, se você decidiu segui-lo e aprender com ele, você não tem mais escolha. Você não vai ver Jesus obrigando multidão, porque a multidão só vem para tirar. Jesus obriga discípulo, porque discípulo se submeteu ao processo. Sabe que a palavra discípulo é uma palavra grega, matetes, aprendiz. O texto diz, e Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco. É interessante isso. Olha a continuação. Atravessaram o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Em outros textos está escrito, e Jesus se despedia. Em um texto mais pós-moderno, mais ou menos assim, enquanto os discípulos estão indo, Jesus tira selfie, tira foto. Porque Jesus está dizendo, ei, vocês distribuem pão e peixe, mas quem tira selfie e é glorificado sou eu, Jesus Cristo. Olha a continuação, verso 46. Depois se despediu todos e subiu sozinho para o monte orar. Nem todo mundo sobe com você, principalmente quando é oração. Se fosse por shopping, por churrasco, ia muita gente. Mas você precisa entender que o ambiente da oração, o ambiente profético não é para todos. Ok? Ninguém fala nada comigo. Verso 47, sobreveio a tarde. Estava o barco no meio do mar, sozinho em terra. E vendo que fadigavam de remar, se cansavam de remar. Você já se cansou alguma vez na vida? Você já se cansou do seu casamento? Se vai te comprometer, não responde. Você já se cansou da sua profissão? Já se cansou do seu emprego? Já se cansou da sua empresa? Já se cansou da sua vida? É retórica, não precisa responder. Mas certamente todos nós responderíamos assim: sempre me cansei e vou continuar me cansando. E está tudo bem se cansar, porque quando você se cansa, você entrega o controle para aquele que é todo poderoso. Por isso que Jesus disse, vinde a mim, que estão o quê? É sobre isso. Ele diz, enquanto você se acha alguma coisa, você não pode vir. Mas quando acaba a tua força, vem que eu sou a tua força. Vem. Estão comigo, sim ou não? Grite bem alto, cansado. Mais alto, cansado. Quem é que está cansado? Não, ali no texto, quem é que está cansado? Você não, aqui no texto. Vamos lá, quem é que está cansado no texto aqui? Quem? Estão cansados porque estavam fazendo o quê? Fazendo o quê? Remando. Só se cansa quem faz. Você viu, meu Deus, aqui, eu vou de novo. O problema está aqui, porque só se cansa quem decide fazer. É verbo, fazer. Então, se você decide ser pai, você vai se cansar. Decide ser filho, você se cansa. Decidir ser empresário, você se cansa. Decidir pregar, você se cansa. Só porque você decidiu fazer, você se cansa. Isso é um bom sinal, porque tem gente que não se cansa porque não faz nada. Você já se cansou fisicamente, mas também já se cansou psicologicamente. Sim ou não? Sim ou não? Quando a gente se cansa psicologicamente, o nosso nível de irritabilidade vai lá em cima. O nosso nível de tolerância é baixo. Sim ou não? Então, cansado, você não tolera muita coisa. É por isso que a gente está aqui essa sexta-feira. Porque cansado a gente senta no poço. Cansado a gente bebe da água certa.
Você quer ver? Eu já estou pregando, porque a pessoa acha que eu vou ler, depois vou voltar. Eu já estou pregando faz tempo. Você achou que eu ia ler tudo para depois voltar? Conversa, cara. Já estou quebrando o ovo, separando gema da clara. Eu estou indo embora. Espero que eu vou voltar. Não, tu perdeu, o problema é teu. Dá uma olhada pelo menos para trás. Fica ligado, poxa. Grite bem alto. Estou cansado. O problema não é estar cansado, é onde você se senta quando você está cansado. Você quer ver? Deixa a Bíblia aberta, não fecha a Bíblia não. Deixa essa Bíblia abençoada aberta. Pastor, mas eu não tenho a Bíblia impressa. Pode ser no smartphone, no aplicativo? Pode. Sendo a Bíblia, tá ótimo. Olha lá, João capítulo 4. Depois a gente volta para Lucas. João capítulo 4. Abre comigo. João 4. João 4, versículo de número 3. Vamos ver se alguém dá um glória agora. E deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar em Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus. Jesus o quê? Até Jesus se cansou e você não pode. Olha lá. E Jesus sentado, ou Jesus todavia cansado do quê? Está tudo bem, o Deus encarnado se fez carne e se cansou, por isso que Ele entende o seu cansaço. Ele entende quando você se cansa. Por quê? Porque Ele como homem se cansou, mas como Deus Ele vem para aliviar o nosso cansaço. Ele é Deus Todo-Poderoso. Por isso que a ideia teológica ortodoxa não é o Cristo que reencarna. Nós não acreditamos na teologia da reencarnação, é encarnação. E quando Ele encarna, Ele se torna matéria, soma. E quando Ele se torna matéria, soma, Ele está dizendo bem assim: eu sei o que você passou. Então quando você entra aqui dizendo assim, estou cansado, Ele diz, já me cansei também. Pergunta a mim, do quê? Está escrito. Porque a vida é uma viagem, casamento é uma viagem, ministério é uma... Você já saiu para viajar? Tem alguém aqui que já saiu para viajar? Eu nunca vi, só se você tiver com problema de direção. Mas alguém que sai para viajar, a primeira coisa que ele projeta é o destino. E por mais longe que seja, quer seja esse destino, se ele for de carro, se ele for de bicicleta, for de avião, for de navio, ele define o destino. E o que Jesus está dizendo é: eu tenho um destino, eu estou em viagem, mas me cansei. Agora você não der glória, agora você vai ver. Sentou-se o quê? Quem é que está cansado? Do quê? E sentou onde? A MIF essa sexta-feira. É um poço de água para você. Liberei essa palavra, vou de novo. A MIF essa sexta-feira é um poço de água para o teu casamento. É um poço de água para o teu ministério. Pega o peso dessa mensagem, rapaz. Deus vai levar você para um propósito de renovo. Cansado. Dá uma olhadinha pelo menos para 3. Diga para ele assim: tá tudo bem se cansar. Eu sou a terceira geração de pastor na minha família. E por vir de uma família sacerdotal, os antigos diziam bem assim: você não pode mostrar sua fraqueza. E o problema é que os heróis caíram em cima do púlpito. Só que o evangelho está dizendo bem assim: você só é herói quando você assume a sua fraqueza. Quer ver? Você já assistiu o Superman? Ninguém, é pecado. Perguntar, não é pecado não, Superman, homem de aço. Quem assistiu o Superman aqui? Homem de aço. Sei lá qual planeta que ele veio. Sei que todo mundo passou a vida toda assistindo. Parece que aquele cara é invencível, sim ou não? Até de repente encontrar um pedaço de pedra chamado de Kryptonita. Menina, não precisa nem jogar nele, é só chegar perto. Quando começa a Kryptonita chegar perto, ele vai se enfraquecendo. E a beleza desse filme não é quando ele tem força, é quando ele enfraquece. Que as pessoas de carne e osso se tornam importantes no processo para ele recuperar a força.
em nosso cansaço, em nossa fraqueza, vai revelar pessoas importantes na nossa vida. Eu vi um amém. Porque até a criptonita se revelar, ele é o cara. Mas quando a criptonita vem, ele enfraquece. Ele percebe que a quem ele defende, ele precisa de ajuda. Então nosso cansaço e nossa fraqueza nos faz viver a caminho da via dupla, que é a honra. Porque a honra não é a via de mão única, é dupla. É de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá. Grite bem alto, cansado. Quem é que está cansado? Aqui, irmão. Jesus. Então os discípulos estão cansados, sim ou não? Quem mais está cansado? Abre outro texto. Samuel, capítulo 21. Abre a Bíblia logo. Samuel, capítulo 21. Oh, glória. Oh, glória. 2 Samuel 21. Versículo de número 15. Põe na tela. Houve ainda uma outra dos filisteus contra, e o rei quem? Desceu e combateram os, e Davi? Por que ele se cansa? Porque ele está na guerra. Eu vi um glória a Deus, mas vou ler o próximo texto que vai se encaixar e entender que quando lhe faltar um poço com água, Deus mandará alguém para lhe ajudar. Põe na tela, eu só vou ler. Se eu não der glória agora, você vai ver. Próximo verso, lê! 16. Ora, havia um grande guerreiro, conhecido Isbi-Benob. Isbi-Benob, um dos descendentes dos gigantes de Rafá, que prometera matar Davi. A ponta de bronze da sua lança de Isbi-Benob pesava cerca de 4 quilos. Além disso, ele estava armado com uma grande espada nova. Olha o 17. Entretanto, Absai, que a sua mãe chamava Zeruia, socorreu Davi. Fez o quê? Mas o rei é conhecido como o cara que derruba gigante, o cara que destrói tudo. Mas agora ele está cansado. E quando ele está cansado, Deus no palco da vida dele revela uma pessoa especial, dizendo: eu vou levantar para te socorrer. Eu preciso dizer isso, não se ofenda. Mas se você se ofender, não tem um problema com isso. Sua fraqueza, seu cansaço vai revelar que todas as pessoas são importantes. Existe uma parte neurológica chamada de córtex cerebral. Quando eu falo de Davi, a primeira coisa que você imagina é um menino com uma pedra derrubando um gigante. O grande guerreiro está? Até esse momento ninguém conhecia Absai, só foi ele se cansar. Tem pessoas que precisam aparecer na sua vida, na sua canseira. Pessoas que estão ali, que são importantes, mas só vão ser reveladas, só vão se manifestar na sua canseira. E eu termino. Termino ou não? Vocês não estão cansados? Eu estou. Grite bem alto. Grite bem alto. Cansaço. É normal. É normal. Ei, até o maior profeta, dentro dos textos veterotestamentários, dentro da galeria dos Nevim, um dos profetas mais importantes é Elias. Ele não passou por morte. No meio do caos, do reino, o texto diz que ele foi o único que denunciou Acabe e Jezabel. Ele é o camarada que ora, o fogo cai do céu. Esse camarada tem um testemunho. A escola de profeta vive um upgrade a partir do momento que ele está lá. Só que um dia, na beira do deserto de Berseba, ele se cansa. Ele se cansa porque a pressão é tão grande psicologicamente, que mesmo o homem orando, o profeta que ora e fogo cai do céu, é o mesmo homem de carne e osso que se enfraquece com uma perseguição e uma palavra. E está tudo bem. Que o texto diz que ele pega o seu servo, deixa a porta do deserto e diz assim: fica aqui, eu vou sozinho, porque a gente cansado, a gente abre mão de pessoas importantes. Ele pega o servo porque a gente sabota o processo, a gente sabota as coisas importantes. Ele diz para o servo: fica aqui. Ele entra para o deserto, ele deita debaixo de um zipo porque ele está cansado. Ele está num deserto e começa a dormir, porque a gente cansado demais, a gente dorme demais. Ele deita debaixo de um zimbro e ele começa a dormir. Sendo da glória, agora você vai ver. Só que existe um Deus no trono, e o Deus do trono olha para um anjo e diz assim: desce.
dá pão, dá água, desperta ele, porque ele é meu profeta. E tá tudo bem ele se cansar, mas eu tenho pão, eu tenho água para este cansado. O Elias estava tão cansado que ele pediu a morte. Ele disse: se o Senhor quiser tirar a minha vida, mas o Senhor disse: não, você está cansado, mas não é o final de tudo. O anjo desce e disse assim: tem pão. Não vou nem falar isso aqui. Você já leu esse texto que eu estou citando? Pergunta, vamos ver se você leu. O anjo não faz um pão assado para Elias comer. O anjo faz um pão cozido para Elias comer. Outro dia eu digo por quê. Você já comeu pão assado? Já ou não? Pão assado assa de fora para dentro. Pão cozido é de dentro para fora. É o texto que diz: então o anjo cozinhou o pão. Olha o que Deus está dizendo: o seu problema não é fora, Elias, seu problema é dentro. Mas eu sou Deus que trato de dentro para fora. Sou Deus que trato de dentro. Pega o peso dessa palavra: eu trato você de dentro para fora. Ei, quando a gente está mal resolvido aqui, gente, a gente está mal resolvido aqui fora. Existe uma vertente linguística chamada de solilóquio. Grite bem alto: solilóquio. É a capacidade de falar sozinho. Você já falou sozinho? Você não é doido, não. Isso é chamado de solilóquio. Quem é que fez essa prática? Solilóquio, a capacidade de falar sozinho. Primeiro deles, Moisés. Capítulo 3, o texto diz que a sarça está queimando. E quando a sarça está queimando, o texto vai dizer da Torá, Shemote, capítulo 3, verso 1 a seguir: então Moisés disse consigo mesmo: então me virarei para lá. Ele está dizendo: quando me faltar profetas fora, eu sou o profeta da minha própria história. Quando não tiver o meu bispo Edivaldo para profetizar, quando não tiver um profeta para falar, no meio do caos eu vou abrir a boca. E eu tenho uma palavra que pode mudar o meu destino. Eu tenho uma palavra que pode mudar a minha história. Eu carrego uma palavra de Deus. Está bem resolvido aqui? Está bem resolvido lá. O pão era assado ou cozido? Assado ou cozido? Deus está dizendo: se você está tão cansado, Elias, que eu não vou assar as coisas. Então tem dia de culto que Deus manda brasa, mas tem dia que Deus cozinha. Pegou não? Pegou? Viu? Tem dia que a gente sabe: meu Deus, que brasa. Aí tem dia que Deus está dizendo: não. Pega um caldeirão com água, vamos cozinhar. Vai demorar um pouco, mas vai valer a pena. Vai demorar um pouco, mas vai valer a pena. Vai demorar um pouco. Calil, era para você ter dado glória. Vai demorar um pouco, mas vai valer a pena. Cansado. Os discípulos estavam o quê? Jesus estava o quê? Davi estava o quê? E você não se cansa? Ah, para, vai. Eu já me cansei do meu ministério. Eu já me cansei do casamento. Eu já me cansei da minha vida. E isso só mostra o que eu sou: de carne e osso. Só que no meio do meu caos de cansaço, Deus está dizendo para os discípulos: estou vindo no meio dessa tempestade. Porque o texto que eu li com vocês, eles estão cansados e não conseguem nem concluir o processo, nem retornar. Já teve coisa na sua vida que você pegou e por causa da canseira você não consegue nem concluir e nem voltar? Fica à deriva. O mar da Galileia tem 14 por 21, comprimento e largura. São cercados por montanhas. Os ventos batem na montanha e criam um redemoinho, mesmo em dia com o sol. O que Deus estava dizendo é o seguinte: existem tempestades que não precisa de céu, precisa de ambiente. Só que no meio da tempestade, você cansado, o texto diz: e veio Jesus andando sobre as águas. Uau. Se deixar eu prego até amanhã, mas tudo bem. Estou olhando ali. Meu voo é amanhã 1h, meu prego agora até 1h. Olha aí. Eu nasci para isso, eu nasci para pregar, irmão. Eu nasci para anunciar o evangelho de Jesus. Eu nasci para isso. Ei, quem sabe sua origem, sabe seu destino e entende sua missão. Ó, grite bem alto: origem, destino, missão. Abra a boca, fala direito, diga: origem, destino.
Missão. Sua origem, pó da terra. Seu destino, pó da terra. Sua missão, governar a terra. Pegou ou não? Não, peguei. Vou de novo. Vai. Vou de novo isso aqui, olha lá. O homem foi criado do Pó. e o homem voltará para o Pó. Só que Deus olha para o pó e diz: governe o. Ai. Então, se por acaso você se envaidecer achando que é alguma coisa, Deus diz: ei, pó, só governa porque eu sou o teu Deus, que você governa no pó. Grite bem alto. Origem, destino, missão. Qual é a missão? Ninguém sabe mais. Origem, destino, missão. Governar. Se você não governa, você está saindo do propósito. Ei. E governar não é autoritarismo, é poder de administrar. Governo não se faz com o braço, governo se faz com a cabeça, com o cérebro. Sun Tzu, a arte da guerra, 13 capítulos, diz que ninguém ganha guerra com um braço, com armamento, mas com informação. Napoleão Bonaparte diz: a informação é o poder bélico. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Ok, você veio do pó e vai para o pó, mas enquanto você estiver vivo, você governa no ambiente de pó. Marcelo, Cátia, precisa dar glória a Deus aí também, viu? Grite bem alto: eu sou pó. Tá tudo bem. Tem uns que é os pó bonitinho, mas pó. Tem uns que usa um pó Dolce & Gabbana, Gucci, mas continua sendo pó. Tem uns pó que anda de Ferrari, mas pó. Dá uma olhadinha pelo menos para ter assim: não se esqueça, você é pó. Eu vi o meu Deus ali. Origem, destino, missão, governar. Por que Deus expulsou Adão do jardim? Porque ele deixou de governar, não mandar, governar. Toda vez que você perde a sua missão, você é expulso de ambientes que Deus preparou para você. É loucura. Forte isso aqui na Bíblia, né? Você sabe que a primeira vez que eu fui pregar em Londres, meu sonho desde o seminário era conhecer tanto a igreja que John Stott, o grande pregador anglicano, pregava, a igreja batista que Charles Handel Spurgeon ministrava, conhecer o museu de John Wesley, mas principalmente conhecer o sepulcro de Charles Handel Spurgeon. Spurgeon morreu em Lyon, na França. Morreu em dias difíceis. Sua saúde estava legal. Sua saúde física não estava legal. Ele morreu e foi sepultado em norte, acho que sul de Londres, onde fica o cemitério. No dia que eu visitei, eu fui acompanhado por um obreiro. O obreiro não sabia nem que era Spurgeon. Eu disse: você conhece a Xuxa? Ele disse: a Xuxa eu conheço. Spurgeon não, tá bom. É o nível de cultura que você está. Ele está no ambiente do maior start do grande movimento de avivamento, que é Londres, e ele não sabe nem quem tem lá. E pior de tudo é que ele morava pertinho do cemitério. Levei ele para lá. Fui o guia dele sem conhecer, porque eu não fui lá para conhecer. E no final da conta, falei: gasta o inglês aí, porque meu inglês é... E eu comecei a falar sobre Spurgeon para ele. Diz para ele: no dia do sepultamento de Spurgeon, quase 10 mil pessoas vieram no dia do sepultamento. Eu disse: Spurgeon tinha uma frase. Ele disse: qual era a frase, pastor? Quando Spurgeon pregava e as pessoas vinham ouvir Spurgeon pregar, um pastor batista, com uma diferença: ele não informava, ele conectava. Porque quem prega não informa, conecta. Eu vi um glória. Um dia perguntaram para ele assim: por que o povo vem te ouvir pregar? Ele disse: um homem de pequena fé tem a capacidade de entrar no céu, mas um homem de grande fé traz o céu para a terra, para o bairro dele.
Aí o que tem a ver tudo isso com o pó que eu estou dizendo? Eu terminei nossa conversa sobre o sepulcro de Spurgeon, em meio às minhas lágrimas, emoção de estar ali, de pisar na história, de algo que faz parte da minha vida de formação. Eu disse para ele, sabe qual a diferença dele para mim? Aí ele deu uma olhada, não conhecia nada de Spurgeon, agora já era expert. Ele disse, muito. Ele pregou e foi o maior pregador. O senhor... Ainda não. Eu disse, é isso. A diferença dele para mim é que ele é pó deitado, eu sou pó levantado. Ele já conquistou e construiu o legado que deveria construir. Eu ainda estou de pé e posso construir ou igual ou maior. Para quem? Para a glória e o louvor do nome de Jesus. Pó levantados. Será que tem pó levantados aqui nesse lugar ou não? Senta, pô. Grite bem alto. Cansado. Cansado. Quem é que se cansou primeiro? Depois? E o quarto? E o quinto? Você. Cansado. Eles estão cansados. Voltemos ao texto que eu estou lendo com vocês. Os discípulos cansados de remar. Existem coisas que não vai ter motor, vai ter que ser manual. Eu sei que existe hard work e smart work. Hard work é trabalho braçal, pesado. Mas tem um trabalho smart work, trabalho inteligente. E nós estamos na geração que nós queremos tudo trabalho smart work, trabalho inteligente, e etc. E está tudo bem, temos que procurar mesmo. Mas Deus está dizendo, existem coisas que será manual. Vamos ver se vocês entenderam. Pastor Heleno, pastor Aline. Deus não está sabotando a instantaneidade do milagre. Porque Deus pode fazer coisas Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Só que Ele diz, existem momentos que eu vou tirar você do ambiente instantâneo. Nesse miojo, 3 minutos está pronto. Para levar você para o ambiente do processo. Daniel, sua esposa vai ter dado glória. Existem coisas que Deus vai dizer bem assim, não será instantâneo, será processual. Abri um parênteses para você entender esse negócio de instantâneo e processual. Quer ver? Deus disse para o povo, quando eles estavam no deserto, que ia mandar um maná. Disse ou não disse? Segundo o texto do Êxodo, o Senhor disse assim, amanhã farei chover pão. Farei chover o quê? Quando eu falo pão, seu córtex cerebral já projeta uma imagem. Sim ou não? Para quem gosta de pão salgado, pão salgado. Pão doce, pão doce. Sim ou não? Para quem gosta de pão com manteiga, já é pão com manteiga. Pão com mortandela. A mente é uma coisa maravilhosa. Agostinho, Aristóteles diz que não dá para pensar sem uma imagem. Essa é a frase de Aristóteles. Não dá para pensar sem uma imagem. Por isso que quando Jesus sempre vai pregar, Ele prega a partir de parábolas. Entendeu? Olha para cá. Voltando para o maná. Grite bem alto. Maná. Imagina Deus, você hoje diz assim, cara, eu estou morrendo de fome, não tenho nada. E Deus diz assim, fica tranquilo. Amanhã eu vou mandar pão para você. Aí você vai dormir, com a barriga roncando, mas 6 da manhã você acorda e qual é a imagem que está na sua mente? Só que o texto segundo Números, é o casamento do texto do Êxodo 18. O texto diz bem assim, que quando o povo saiu, foi ao campo, recolheu o maná, o que tinha não era um pão. O que é que tinha lá? Como semente de coentro. Como? Figura de linguagem. Porque o que tem no céu só se parece com a terra, mas não é. Deus um dia antes disse que mandaria o quê? Só que no dia subsequente Deus mandou foi semente. Porque Deus está dizendo, se eu mandar tudo feito, você não valoriza. Eu preciso que você se envolva com a semente, para a semente virar um pão, para a semente virar um bolo, e para que meu nome seja glorificado. Envolver-se no processo. Você entende quando eu comecei falando da minha história? Quem sabe o valor da semente sou eu, você não passou o que eu passei. Por isso que não espere que as pessoas valorizem o processo, porque quem viveu o processo foi você, não foi seu vizinho, não foi seu pai, sua mãe. Eles assistiram, podem até ter feito uma oferta, pode até abrir uma porta, mas foi você que passou pelo vale da sombra da morte e está aqui hoje dizendo, o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Processo. Grite bem alto, processo. Mais alto, processo.
Então fechei o parênteses. Imagina que o povo estava esperando o quê? Um pão. E o que é que veio? Abri o parênteses de novo. Veio uma? Como? De coentro. Pessoal, a semente de coentro é igual a semente de abacate, não é? Como, irmã? É pequena, é engraçado. Se Deus disse que mandaria pão, não é mini pão. A gente já imagina pão. Só que no outro dia Deus não manda uma semente, porque já que ele mudou de ideia, que ele não muda. Por que ele não mandou um caroço de abacate? Ele manda semente menor. Porque ele disse: ei, se você se envolver com um processo, é pequeno, mas amanhã vira um bolo para a glória do meu nome. Grite bem alto: casamento, ministério, negócios, vida é como maná. Deus não mudou de ideia, que ele contou só o final. Se você continuar lendo o texto diz que eles pegaram aquilo, trituraram, moeram, coziram e viraram bolo e pão. É que Deus contou só o final. Fechei o parênteses para você entender isso daqui. Quando José, aos 17 anos, na casa do pai, tem 2 sonhos, Deus conta para ele o começo, meio ou só o fim? Começo, meio ou só o fim? Deus só contou o fim, porque se contasse o processo, ele não sairia de casa. Onde você estava, em alguns setores, em alguns países, em algumas cidades, em alguns locais, disseram para você assim: Deus vai te usar, a coisa vai acontecer, eu vou te prosperar. Só que foi Deus que disse mesmo, mas Deus só contou o final. O processo ele te convidou para viver. Vem viver esse processo, vem viver esse processo. Vem viver esse processo. Grite bem alto: é tão bom. Fala alto: é tão bom viver o processo. Fechei o parênteses. Quem é que se cansou primeiro? Quem é que se cansou segundo? Terceiro? Quarto? E o quinto? E tem problema se cansar? Porque quando eu me canso, eu entrego o controle. Quando eu me canso, surge a oportunidade de aparecer pessoas que estavam nos bastidores da minha vida. Na vida de Davi, um guerreiro disse: o senhor está cansado, mas eu não estou. Eu vou me levantar para te ajudar. Eu vou guerrear a tua guerra junto com a minha. Nós vamos vencer em o nome do Deus Todo-Poderoso. Eu senti o peso da mensagem aqui agora. Levante as suas mãos para o alto. Levante, o mais alto que você puder. Eu senti o peso da palavra. Levante as duas mãos, o mais alto que você pode. Feche os 2 olhos. MIF Lisboa, você presencial e online, eu senti o peso da mensagem. E eu estou ouvindo a voz do Baruch Hashem dizendo: está cansado, mas eu te fortaleço. Está cansado, mas eu te renovo. Está cansado, mas eu sou tua estrutura. Assim diz o Senhor: eu quebro todas as amarras, eu quebro todas as correntes. 2024, eu, o Senhor, vou desatar coisas, vou liberar coisas no meio da tua canseira. Eu sou o teu constância, logo igual. Será uma marca, será uma marca dessa nova geração. Velocidade, constância, fogo e glória. Será uma marca dessa nova geração. Grite bem alto: estou cansado. É normal. Senta. Você já viu um atleta? Tem atleta que termina o jogo de 90 minutos, perdeu 2, 3, 4, 5 quilos. Ele termina o jogo esgotado. Primeiro procedimento: uma banheira de gelo. Recuperar fisiologicamente. Quem sabe aquele atleta foi o indivíduo que levantou a Champions League, pode ter batido o pênalti decisivo, mas ele precisa recuperar o músculo. Porque o que ele ganhou naquele dia pode lhe dar sucesso, mas ele precisa continuar ganhando. E para continuar ganhando, ele precisa recuperar. Às vezes Deus nos traz para esses ambientes assim, para esses cultos, que a gente vai entrando guerra por guerra, batalha por batalha, e a gente não recupera. Então essa noite eu vim com essa palavra queimando a minha alma. É noite de recuperar do cansado.
Tem uma tempestade e lá vem Jesus. E os 12 estão cansados. Não conseguem nem concluir a travessia. E não conseguem nem voltar. Mas lá vem Jesus. Só que o vento não acaba. Ele está andando sobre as águas, no meio do vento. São 2 milagres: caminhar sobre e no meio de ventos. Ele vem caminhando. Quando ele está caminhando, os discípulos estão tão cansados que confundem Jesus com um fantasma. Porque na canseira a gente vê a porta de bênção como porta de maldição. Será que é para ir? Será que é para fechar? Será? Porque cansado a gente perde a noção e o discernimento do propósito. Vocês estão aqui? Fala comigo, pelo amor de Deus. Não deixa eu pregar sozinho não. Conversa comigo, eu sou uma pessoa carente para essas coisas. Fala comigo. Ei, o texto diz, capítulo de número 6, aleluia, verso de número 45. Põe na tela. Igual o da Atena, 6:45. Cadê Jesus? Sumiu. Foi? Durante todo... Não, é Marcos 6:45. Isso, 6:45. Vamos lá. Eu não tenho problema. Por isso chama exposição bíblica. Exposição o quê? A gente dá glória a partir do texto. É Marcos 6:45. 6:45. Mas tá tudo bem. Cansado a gente erra. Eu já errei milhões de vezes. Logo em seguida insistiu com os seus discípulos para que ele entrassem no e seguissem adiante dela para enquanto ele 46, põe filho, é filho ou filha? Quem está na projeção? Também não sei. E tendo despedido, subiu o monte para 47. Chegando à noite, o barco estava no meio do, ó, ele está 50%. 50%, está no meio. Não está 30%. Não está 70%. Está 50%. Meio a meio. Só que está cansado. Agora olha o texto. E Jesus encontrava-se sozinho em verso 48. E ele notou. Grite bem alto. Ele notou. Era para você ter dado glória só pelo texto. Que Deus é esse que nota minha fraqueza. Que Deus é esse que nota meu cansaço. Ele notou. Ah, mas meu marido nota. Ele diz, eu noto. Ah, mas fulano não nota. Tá tudo bem, é pessoas como você, de carne e osso. Mas Jesus está dizendo, eu noto você. Eu noto tua canseira, eu noto. Capacidade de empatia, ele está notando. Agora olha o texto. Em plena madrugada. Pleno o quê? Pleno o quê? Plena. É 3 horas da manhã, entre 3 e 6. Aquela melhor hora para dormir. Você já foi em vigília? Vigília da meia-noite às 2:30 é top. Todo mundo marcha, todo mundo grita, todo mundo canta, todo mundo dança. Dá 3. Por isso que eu nem prego em vigília depois das 3. É só até as 3. Olha o texto. Em plena... E vendo que se fadigava a remar, porque o vento era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximando deles, andando sobre... Queria o quê? Verso 49. Põe na tela agora. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um e fizeram o quê? Mas estão cansados e gastou a última energia em gritar. O problema está aí. Poupe energia e use na sua recuperação, não no desespero. Vai adiantar gritar com o marido, gritar com a esposa, gritar com os filhos. Você vai gastar a última energia gritando. Poderia sentar e conversar e resolver. É isso ou não? Dá uma olhadinha, pelo menos de 3, diz assim: não gasta as energias. Olha lá. E eles deram grandes? Verso 50. Porque todos viram e perturbavam-se, mas logo falou com eles e disse: não. Pessoal, tem de bom ânimo. O que Deus está dizendo é: vocês não têm um problema só físico de canseiro, você está com um problema emocional. Eu vi, meu Deus.
tem de bom. Ei, eu não estou falando sobre positivismo, segundo o sociólogo francês Auguste Comte. Jesus não está implantando positivismo. Pense positivo, não é sobre isso. Jesus está dizendo bem assim: seja otimista. Pensar positivo é diferente de ser otimista. Pensar positivo é determinar coisas que podem acontecer. Otimista é ver beleza onde tem feiura. Grite bem alto: Senhor Jesus, me ensina a ter bons olhos. Ei, olha o texto. Tenham bom. Deus só renova alguém que entende que no meio da sua canseira, bom ânimo é seu papel. Tenha bons olhos para as coisas. Eu me lembrei de uma história aqui. Uma história de um pastor em uma cidade pequena, que todo mundo que morria, era o pastor que fazia a homilia do culto fúnebre. Não importa se fosse católico, espírita, não importa a religião, o pastor era chamado porque a homilia dele era fantástica. Ele conseguia detalhar toda a qualidade de todos os moradores, mas em toda a cidade sempre tem um mala. Sim ou não? Toda a cidade tem um mala, e tinha um mala na cidade. Um dia esse mala morreu. Era um senhor muito chato, ferrenho, incomodava-se com o futebol das crianças na rua, se incomodava com o vizinho, era um cara mal-humorado. Morreu. Quando morreu, toda a cidade fechou todos os estabelecimentos e foram para o culto fúnebre. Não foram porque tinham amizade com aquele homem, foram para ver. Eu quero ver o que o pastor vai dizer de bom desse miserável. Está um alvoroço no cemitério. Chega o pastor, um texto bíblico na mão, e ele dizendo bem assim: se os seus olhos forem bons, todo o vosso corpo também o é. Enquanto ele está falando, as pessoas não estão nem aí com o que ele está falando, dizendo assim: eu quero saber o que tem de bom nesse camarada. O pastor olhou para o corpo, já em processo de putrefação. O pastor olhou e disse bem assim: veja os dentes dele, como são brancos. Um cutucou o outro e disse assim: só isso? O pastor ouviu e disse bem assim: é sobre isso. Vocês não conseguiram nem ver nisso nele o que era bom. Ele não poderia cuidar dos outros porque era mal-humorado, mas pelo menos seus dentes ele cuidava. O problema da vida é que a gente só olha o defeito, não olha a qualidade de ninguém. Tem de bom ânimo. 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 O que é ter bom ânimo, pastor? É esperança. A porta está fechada, mas eu sei em quem tenho crido. Logo, logo ela pode se abrir. E eu estou liberando essa palavra aqui. Ter de bom ânimo é ter a característica de Caleb. Subamos animosamente, possuamos aquilo que Deus nos deu como herança. Existem coisas que a gente conquista quando a gente tem bom ânimo. Motivo. Existe uma palavra muito popular utilizada na geração Z hoje, é motivação. Grite bem alto: motivação. Só que só existe ação se você tiver um motivo. É a junção de duas palavras, um motivo para eu agir. O que Jesus está dizendo é: tem um motivo aí. E quando tem um motivo, você tem ação, você tem atitude. Às vezes pregando, dando aula, no meio do ênfase, eu disse assim: eu nasci para isso, porque eu sei o motivo, e por isso eu ajo. Por isso chama motivação. Eu tenho um motivo de vida, você precisa ter um motivo de vida. O que Jesus está dizendo é: tem de bom? Agora olha o texto em seguida, está lá depois da vírgula, ponto final. Não, volta. Tem de bom? Aí Jesus olha para eles assim: sou. Dê um glória aí. Dê um glória. Isso. Jesus está dizendo: não me confunda com um fantasma. Sou eu. O caos te fez ver coisas que não eram real, mas Jesus está dizendo: sou eu nesse caos. Sou eu nesse problema. Sou eu nessa situação. Sou eu. Só que Jesus está usando uma expressão que é utilizada a primeira vez no texto hebraico, em Êxodo 3,14. Quando a sarça está queimando, Moisés pergunta para a sarça: quem eu direi que tu és? O Senhor abre a boca no meio da sarça e diz assim: Arrié, Axé, Arrié.
Arrié, axé, arrié, não é uma expressão nem hebraica, é aramaica. Foi mal traduzida da Vulgata Latina e colocou eu sou o que sou. Só que não é eu sou o que sou, eu serei o que serei. Essa expressão não é utilizada por nenhum rabino, por nenhum homem, porque é uma expressão que aponta para o tetragrama, quem é o eterno. E ninguém pode dizer, Ani Sofi. Ninguém pode dizer, eu sou escritor. É só, eu escritor, eu advogado. Porque o único eu sou é aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que nós somos pó e se governamos, é porque Ele é. Quando Jesus disse, Arrié, axé, arrié, Ele está dizendo, não sou o carpinteiro, eu sou o Criador, sou eu. O texto de João, ele revela os 7 eu sou de Cristo. Por quê? Porque Ele não é só o mestre, Ele não é só o filho do carpinteiro, Ele é o Deus encarnado. Ele está dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a alfa, eu sou o ômega. Era pra você ter dado glória nesse lugar, porque Jesus está dizendo, no meio da tua tempestade, eu sou. Levante assim a mão direita, assim, bem alto, bem alto. Bata pelo menos em 3 mãos assim, Jesus é na tua vida, Jesus é na tua vida. Bate, bate. Grite bem alto. Eu sou. Quem disse isso? Por que Ele disse eu sou ou sou eu? Porque Ele é o único que no meio do caos está andando sobre. Mas os homens que são pó estão como? Cansados. Então ninguém aqui pode dizer eu sou o cara. Pode até ter unção de Roberto Carlos, mas você não é o cara. Cada coisa que vem na minha cabeça na hora. Tem de bom ânimo, sou eu. É uma tríade. Tem de bom ânimo, sou eu. Não? Não? Ei, existem 2 palavras do grego koiné para medo. A palavra que está utilizada aqui no texto original não é medo que controla, que cria respeito, mas medo que paralisa, chamado de fobia. É daí que vem a palavra grega de pobel. Grite bem alto, pobel. Pobel é uma fobia, é um medo tão demasiado que impossibilita você de avançar e de tomar decisões. Ninguém falou nada comigo. Você sempre terá medo. Tudo na medida certa tem uma finalidade boa. Vou te contar uma história. Eu fui com a minha esposa e na época a gente tinha 2 ou uma filha para Buenos Aires. As 2, não tinha o Davi ainda. Nós fomos para Luján. Buenos Aires tem uma cidade chamada Luján. Luján é uma cidade onde você consegue visitar os felinos. Você entra na jaula com o tigre. O leão está amarrado. E eu fui lá, eu queria muito conhecer, via pela internet. Só que para entrar na jaula é um portãozinho único e entra um de cada vez. Tem um indivíduo lá dentro, um domador, tem outro aqui no portão para auxiliar nesse fluxo. Chegou a hora da gente entrar. Eu, como um grande cavaleiro que ama minha esposa, disse, vai na frente. André, é sério. Cavaleiro, como assim? Vai, meu amor. Ela nem se ligou. Foi. Só que enquanto ela está indo, então a jaula tem uma antessala. Uma antessala, sabe? A antessala da jaula para abrir um portão, para abrir outro, aquela coisa. Você sabe do que eu estou falando. Ela foi na frente, só cabia ela. Então, tá o outro abrindo. Quando abriu, o outro que estava dentro da jaula jogou um pedaço de carne para um tigre. Para alimentar ele. Menino. Ele deu um... A Alba, minha esposa, quando viu aquela cena, ela se virou para mim, colocou a mão no meu peito e começou a me empurrar. E eu me senti tão especial, disse, ela está me salvando. E ela me empurrou e tal. Aí, calma, em espanhol, trancado, calma, não pega nada. Mas eu fiquei tão orgulhoso, disse assim, cara, minha mulher me ama, ela me salvou. Só que depois que o sangue esfriou, eu disse, cara, ela não me salvou não. Ela só passava eu estava na frente dela. Ela me empurrou porque ela queria se salvar, ela não me salvou não. Que medo é esse?
É o medo que te dá a capacidade de tomar decisões. Que medo é esse? Que te dá a capacidade de tomar. Só que o medo que está escrito aí, hipobel, é aquele medo que te dá uma fobia, que te paralisa, que você tem dificuldade de tomar decisões. Você já teve medo que você ficou paralisado? Isso é uma fobia. Tem gente que tem fobia de barata, fobia de rato. Tem gente que tem fobia de lugares apertados. Te dá um desespero, aquela coisa, fobia. Só que Deus não está tratando de um medo tranquilo, Ele está tratando de uma fobia. Ele está dizendo assim: não tenha fobia. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Vai, pergunta por quê? Pensa o texto. Todo momento aqui eu estou citando o texto. Se não der glória agora, você vai ver. Nessa mesma passagem, quem que andou sobre as águas? Mas antes de... Fora Jesus, quem mais? Quem? Pedro. Então, Pedro andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas antes. Jesus disse aos discípulos que estavam no barco: não tenham? Quando Jesus pediu para Pedro sair do barco, o que é que fez Pedro afundar? Uau. Jesus antecipou o problema, dizendo: Yes. loucura. Você sabe que dentro da língua portuguesa existem alguns tempos verbais, pretérito perfeito e etc. Só que no hebraico só existe 3 tempos: passado, presente e futuro. Por isso que quando Jesus se revela, ele diz: eu sou o mesmo. Quando Jesus disse: ei, não tenham medo, Jesus já estava no amanhã, nos segundos subsequentes, dizendo: você vai afundar. Se você não tiver medo, você não afunda. Se você vencer a fobia, você não afunda. Estou liberando essa palavra. Jesus já está no teu amanhã, está dizendo: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Sou eu não? 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 Tem mais. Ele está dizendo aí: eu sei que parece loucura, parece que você não tem, parece que você não é, e está tudo bem, não temas, porque quem vai fazer sou eu. Olha o texto, é o seguinte, se não der glória agora você vai ver. E subiu para o barco, para estar. E o vento? O vento? Por que se aquietou? Hã? Mas de quem é que fez aquele vento? Próxima vez que eu vim aqui eu vou dizer quem fez aquele vento. Querem saber, não? Você sabe que ensinador é igual cozinheiro. Cozinheiro gosta de fazer comida para quem gosta de comer. Ensinador só gosta de ensinar para quem quer aprender. Jesus disse: sou eu. Aquele vento não era um vento comum. Porque se fosse comum, 3 vezes aparece tempestade na Bíblia, e as 3 vezes aparece no Mar da Galileia. Uma vez é um vento comum. Jesus diz: acalma-te, vento, tempestade. A segunda vez, Jesus está atravessando para uma das cidades de Decápolis, Deca 10, Cápolis cidade, e uma das cidades Gadara. Naquela vez, Jesus não pediu para acalmar, ele repreendeu. Porque aquele vento não era um vento comum, era um vento chamado de Aimoléu. E Aimoléu no grego é tempestade de demônios. Porque antes de Jesus chegar em Gadara, os demônios... Por isso que quando Jesus... eu desci. Por isso que quando Jesus colocou os pés, o endemoniado disse: chegou aquele que é poderoso, vou adorá-lo, vou adorá-lo, vou adorá-lo. Senta aí, senta aí. Quantas vezes aparece tempestade na Bíblia? Quantas vezes? Uma é normal, a outra é uma potestade que está antecipando Gadara. Por isso que ele repreende, ele não pede para acalmar. A primeira ele pediu para acalmar, essa outra ele repreendeu. Só que essa desse texto é a terceira tempestade. Fique em pé, Helena, fique em pé, Helena. Daquele glória engasgado. Isso, presta atenção. Primeira tempestade é uma tempestade? Tem problema se eu pregar daqui na transmissão? Tem problema não? Não? Ó, primeira tempestade, tempestade?
Então na vida sempre haverá tempestades normais. Pneu fura, perde um emprego, é normal. Não tem demônio, é normal. Ah, eu estava vindo para mim, furou o pneu, o demônio. Não, ele está no pacote da vida. Para de espiritualizar tudo. Lá no Brasil tem um povo que eu vou mandar para cá. Eles estão no ponto de ônibus dando sinal. Aí o motorista, não pare assim. É Deus me dando o livramento, que esse ônibus vai ter um assalto. Espiritual demais. No pacote da vida existem ventos e tempestades, são normais. Você perde o emprego, você briga, é normal. Só que existem coisas que são potestades. Só que essa terceira aqui não é nem normal, nem potestade, é divina. Ei, não, Rogério, não se faz marinheiro em águas tranquilas. Eu vi o meu Deus, gente, vou de novo. Não se treina marinheiro em águas tranquilas. Você não disse que quer ser usado? Você não disse que quer alcançar coisas grandes? Deus está dizendo, então vou te treinar para isso. Vou treinar você. Quer jogar em alto nível, mas não quer passar pelo treinamento de alto nível? Diga, Deus está falando. Só falta falar meu nome, fala. Isso, aponta você, só falta falar meu nome. Porque tem hora que é literalmente, está falando minha vida. Que a Bíblia tem esse poder de mostrar a nossa vida. E eu termino. Quantas tempestades? A primeira é uma tempestade? E a segunda? Potestade. E a terceira? É essa que eu estou pregando. Por quê? Porque Jesus disse, sou. Quando ele entra no barco, ele não manda acalmar. Ele nem repreende. Quando ele entra... Se uma tempestade é pedagógica, andragógica, o que Jesus queria ensinar então nessa tempestade divina? Dá pra? Dá não. Dá ou não dá? Quando ele entra no barco, a tempestade, devagar para me concluir essa palavra que está queimando a minha alma. Jesus 6,45, põe na tela aqui por favor. Quem é que está na projeção lá? O nome, projetando o texto. Ninguém sabe. 6,45. Põe aqui na tela. Marcos 6, põe. E logo 6,45. E logo? Quem obrigou? Então Jesus está dizendo, essa tempestade você não terá alternativa. Eu vou obrigar você a passar, mas você não vai afundar. Eu vou te ensinar coisas nessa tempestade, mas sou eu no vento, sou eu no caos, sou eu na tempestade, sou eu no desemprego, sou eu nesse contrato que acabou, sou eu nesse distrato, sou eu, diz o Senhor, sou eu. Então, sabendo que Deus obriga, que tem uma aplicação pedagógica, andragógica, Ele quer ensinar alguma coisa, que esse vento não é comum, não é de legiões ou de demônios, mas é divino, o que é que Ele quer ensinar? Se você abrir o capítulo 6, verso 30 a 44, abre a Bíblia, sua Bíblia, 6 de Marcos, 30 a 44, o que é que está escrito aí? Não é a multiplicação dos pães? Sim ou não? Fala comigo, sim ou não? Como é que terminou a multiplicação dos pães? O povo com fome e os cestos vazios, sim ou não? Não. Como é que terminou? O povo saciado, ainda repetir, porque é igual crente. E como é que estava os cestos? Se a gente for falar de fluxograma e falar de operacional, foi um resultado que superou as expectativas, sim ou não? Por isso chama milagre. Porque na logística operacional, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, 12 homens não conseguem fazer aquilo. Mas só que Jesus está dizendo, eu uso as coisas carnais para revelar as coisas espirituais. Quando os 12 terminam, os 12 cestos estão como? Aí acaba o capítulo 6,44, começa o 6,45. Eles estão esperando Jesus fazer o quê para eles? Dar uma certificação, dar um parabéns, dizer, dar um like. Yes. Só que quando eles estão assim, Jesus olha para eles assim, entra no barco.
Mas eu acabei de fazer tudo isso, olha o resultado. Cala a boca, entra logo. Porque a palavra obrigar significa forçar. Você já forçou seu filho para a escola? É a mesma coisa, Jesus está dizendo, entra. Eles estão querendo não ir, Jesus diz, entra. Mas a gente acabou de dar comida, entra. Mas a gente, entra. Mas o Senhor não vai, não. Porque vocês distribuem pão, mas o povo tem que cumprimentar a mim, porque é eu que abençoei. Agora olha a loucura. Se a gente juntou Marcos 6, de 30 a 44, a gente leu Marcos 6, 45 a seguir, até o 51, descobrimos que aquela tempestade não é demoníaca, nem comum. É uma tempestade o quê? O que é que ele quer ensinar? Está aqui. Se não der glória agora, você vai ver. Capítulo 6, versos 51 e 52. Põe na tela. E subiu para o barco, para estar com eles. E o vento se aquietou. E entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados. Vou ler devagar para você entender da glória. 52. Pois não tinham Por que Jesus obrigou os discípulos a irem para a tempestade? Perguntem, por quê? Porque Jesus não analisa a sua performance, mas analisa o seu coração. Cristianismo não é a habilidade que você tem na mão, não é a habilidade que você tem na homilia ou nas pregas vocais. Cristianismo, Deus não analisa só suas mãos e sua habilidade, Deus analisa o seu coração, porque você é pó, e por ser pó, a Ele honra, glória e louvor. Por que Jesus está fazendo essa tempestade? Porque quando eles estão dando pão e peixe e o resultado é perfeito, fechou a conta, sobrou, Jesus estava dizendo, eu não estava olhando para o cesto, eu não estava olhando para as mãos, eu estava olhando para... Terminei. Pronto. Fique em pé. Dia 30 de abril, eu vou completar 22 anos de ministério. Dia 30 de abril. Eu tenho 40 anos de idade. Eu entreguei toda a minha juventude, adolescência ao ministério, ao seminário. Tudo. Tudo. Entreguei tudo, minha vida. Porque eu sou pó, mas eu queria governar no meu tempo. Dentro do meu tempo, aos 40 anos, eu olho para a minha vida e digo bem assim, são mais de 15 livros escritos. Há 1 ano e meio atrás, a Sociedade Bíblica do Brasil, a maior casa publicadora de bíblias, lançou uma bíblia, concurso meus e notas de rodapé. Sabe o que é? Eu poderia olhar e dizer bem assim, cara, eu estou no auge. Só que um dia desses, há 1 ano atrás, Deus decidiu soprar um vento. E um vento não foi na minha casa, no meu casamento, no meu ministério, foi em mim mesmo. Deus começou a dizer para mim, se você não valorizar as pequenas coisas, eu nunca vou te colocar nas coisas grandes. E eu retruquei dizendo, eu já estou vivendo as coisas grandes. Deus disse assim, você tem mais do que você merece, mas aonde eu vou te colocar é muito mais. Mas eu estou olhando para o seu coração. Há 15 dias atrás eu estava pregando em Orlando, 3 dias de conferência, e Deus me respondeu uma coisa que eu vim orando há esse 1 ano. Deus disse para mim, eu vou te colocar em ambientes e acessar mais do que você imagina, quando você entender que o milagre não está na multidão de 5 pães e 2 peixes. Está num barco, escute, está num barco cansado com 12 homens. Eu estava ministrando no 2º dia e o maior pregador da nossa língua portuguesa no Brasil pentecostal chama-se Gesiel Gomes. Ele tem 86 anos. Os seus últimos 2 livros foi lançado pela minha editora e eu tenho o privilégio de dizer que foi o revisor teológico de sua obra. Eu cheguei para pregar na igreja em Orlando, ele estava lá. Eu disse, eu vim fazer o que aqui? Ele disse, eu vim te ouvir pregar. Eu disse, o senhor me permite? Ele disse, sim. E eu preguei. Quando acabou a pregação, fomos jantar. E na janta,
Ele disse: Adson, eu vim te ouvir pregar e vim contar uma história para você. Eu disse: qual é a história, pastor? Ele disse: na década de 90, eu estava vivendo o meu auge ministerial. Eu fiz uma cruzada de 3 dias em Maceió, em Alagoas. Quase 4.000 almas aceitaram Jesus em 3 dias, numa multidão, em um estádio. Na terça-feira, eu recebi uma proposta para pastorear uma igreja no norte dos Estados Unidos. Naquela época, Adson, imagine uma proposta para pastorear uma igreja dos Estados Unidos. Peguei minha esposa, meus filhos, fomos enviados pela igreja com toda assistência. E quando eu cheguei na igreja, no dia da posse, no domingo, tinha eu, minha esposa, meus 3 filhos e 8 pessoas. Ele disse: eu vou fazer uma cruzada, como eu fiz lá em Maceió. Um final de semana eu vou arrebentar nessa cidade. Ele começou a divulgar a semana toda, a cruzada e etc. Sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira deu 5 pessoas. No sábado deu 7 pessoas. No domingo, a esposa dele, que os filhos acordariam na segunda-feira para a escola, nem foram. Só foi ele e um irmão. Ele pregou. Entrou no carro com o irmão. E pastor Gesiel dizendo para mim: foi angustiante da igreja para minha casa. 15 dias atrás eu estava pregando para uma multidão e ganhando quase 4.000 almas para Jesus. E agora, a igreja que eu pastorei não tem quase ninguém. O que o senhor quer me ensinar com isso? No outro culto, ele foi pregar, estava vazia a igreja. Entrou alguém, ele pregou. Aquela pessoa aceitou Jesus. Quando entrou no carro, o Espírito Santo invadiu o carro do pastor Gesiel Gomes e disse: eu vim te responder sua indagação. Eu te coloquei nessa tempestade, não foi o diabo, fui eu, para te mostrar que para mim tanto faz 4.000. Bom, nós precisamos tomar cuidado com a numerolatria. Eu não estou dizendo que é ruim ver o crescimento, mas não se apoie nele. Não é no número, é na qualidade. O maior milagre que Jesus fez não foi para uma multidão, foi para 12 cansados, com o coração duro, mas ele mudou o coração. Feche os teus olhos e me escute. Eu tenho 2 coisas a fazer. A primeira delas, faça agora. Quem é você hoje, essa noite, que está na MIF, Lisboa, no culto presencial, e precisa de um transplante de coração, físico não, espiritual? Segundo o texto de Ezequiel 36:26, o texto diz assim: e colocarei em vós um coração de carne, tirarei de vós um coração de pedra. Deus não vai tirar o órgão, Deus vai tirar princípios da sua vida que anda endurecido, para que Deus implante a graça dele, para que você acesse. O que você está vivendo não é para te matar, é para te ensinar. Então, se você precisa desse transplante urgente, sai do teu lugar, mas vem correndo para o altar, porque o altar está te chamando. Vem, louco! Enquanto você está vindo ainda, porque Deus quer fazer transplantes no coração conjugal, no coração econômico, pessoas que precisam de transplante para coisas a começarem a acontecer. Eu te conto por que Deus me colocou numa tempestade pessoal. Sabe por quê? Eu assumi essa igreja no Brasil, eu tinha 23 anos de idade. Eu comecei essa igreja com 7 pessoas. E faz 17 anos que eu prego no culto de terça-feira do jeito que eu estou pregando para vocês. Desse jeito, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Desse jeito.
Bispo Edivaldo esteve pregando no nosso culto de terça-feira, que é o culto mais importante de São Paulo. Se ajuntam quase 3.000 pessoas ali, no culto, que eu comecei para 7. Faz 17 anos que eu prego nesse mesmo culto. E eu comecei a perceber que eu comecei a me envaidecer, porque a igreja estava cheia, lotada. Deus disse assim: eu vou te colocar numa tempestade. Deus disse bem assim: ei, toda vez que você estiver na multidão pregando de terça-feira, não se esqueça que você começando pregou para 7. Deus disse para mim: nunca foi a quantidade de pessoas, é teu coração. Enquanto teu coração for humilde, eu faço você acessar coisas grandes. Aí sabe o que Deus fez, bispo? Seguinte, esse começo do ano, se teve uma coisa que eu menos fiz, foi ficar na igreja que eu pastorei e presido. Desde janeiro a fevereiro, esses 60 dias eu preguei 2 vezes, amor? 2 cultos. Em 17 anos, é o tempo que eu mais fico fora, ministrando, lançando livro, etc. Fiquei todo esse tempo fora. Recebi o relatório ontem do setor de evangelismo. No mês de janeiro, em todos os cultos, às 4 terças, e os domingos em 2 reuniões, às 10 às 18, se converteram e aceitaram Jesus 200 pessoas. Segura, não bate palma não. E recebi o relatório, depois eu posto no meu Instagram para vocês verem. No mês de fevereiro, que é o menor mês, 171 pessoas aceitaram Jesus. Sabe o que Deus disse para mim? Eu não preciso de você, eu quero usar você. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Ele decidiu nos convidar para viver isso. Curva a cabeça. Pai, faz um transplante agora. Não só aqueles que estão aqui na frente, mas aqueles que estão atrás que não tiveram coragem. Se a mensagem que eu prego é verdade, se o sermão que eu prego foi gerado nas entranhas da graça, dá sinais aqui nessa noite. Sinais visíveis e palpáveis das tuas maravilhas nesse ambiente consagrado. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. 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 É muito mais do que falar só em línguas, é ser cheio. Aqui na frente, aí atrás, seja cheio do Espírito Santo, cheio de oportunidades. Deus está renovando a sua canseira. Deus está dizendo: tira a canseira que você tem, porque existe um pão cozido para você. Eu conheço os teus traumas, eu conheço os seus desafios, eu conheço os seus bloqueios, eu conheço o seu problema, suas síndromes, mas eu te digo: você é minha guerreira. Eu te digo: você é meu guerreiro. Eu te digo: você é meu Davi. E por ser meu Davi, eu estou levantando Abissai, gente para te ajudar em 2024. Você não vai apagar, você não vai esmurecer, você não cai, diz o Senhor. E calabarachura bagasse, ele me cantou revarácia, ele me forgia para suri me derrécia, alabaracachura bagasse. Em nome de Jesus, seja desatado todas as obras da maldade, porque é uma sexta-feira debaixo da palavra, no nome de Jesus. Dê um abraço pelo menos em 3, aqui na frente, aí atrás. Diga para ele: Deus é contigo, Deus é contigo. Vá voltando para o seu lugar adorando.
sua voz.